Olá, viva! Vamos continuar a falar sobre microbioma ou microbiota, ambos os termos estão corretos, e como este conjunto, este ecossistema de micro-organismos afeta a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Antes disso, só queria um disclaimer para só contextualizar como é a estrutura que eu penso manter nos meus vídeos. Eu não pretendo que sejam vídeos bonitinhos no sentido de glamour e de todo um processo riquíssimo de design e de efeitos especiais e de espetacularidade. Eu pretendo algo mais orgânico e mais real, mais baseado no nosso do cotidiano, não é? O que é que nós, quando saímos à rua e falamos com pessoas, há pessoas que são muito interessantes de conversar e que nos agrada o tipo de conversa. E quando assim é, nós paramos e conversamos com a pessoa e ouvimos-la e também partilhamos o que sentimos e o que sabemos. E portanto, é dentro deste tipo de enquadramento que eu vou continuar a falar para esta câmara, que primeiro gravo e depois faço upload para o YouTube. E, portanto, não é de todo do meu interesse atrair um tipo de visualizadores, de quem procura vídeos com muita espetacularidade e muito teatro e muitos efeitos especiais, porque não vai ser isso que eu vou proporcionar. O que eu me interesso bastante é o conteúdo, a essência, a genuinidade e, portanto, vai ser apenas isso que vão encontrar aqui neste canal, porque é assim que eu gosto de real, eu gosto de cru, e neste caso a informação é apenas aquilo que me interessa, é a partilha da informação aquilo que eu partilho também. Estou receptiva em aprender, não só quando eu me dedico na leitura, mas também de qualquer um de vós que queiram também partilhar o que pensam sobre este tipo de assuntos ou outros. E portanto será assim, está bem? Pronto. E portanto, continuando, e outra coisa, não são vídeos muito curtos. Eu sei que a quantidade de tempo que cada um de nós tem é cada vez mais curto, e é tudo a correr, e é tudo Instagrams da vida, e rápido, e o nosso tempo de concentração é cada vez menor, nós estamos cada vez mais a ter déficits de atenção e hiperatividade. Mas eu gosto não sou fã de fast food, nem fast pensamentos, nem nada que seja apressado, sobretudo quando são tipo conteúdos que são importantes. E portanto tudo o que é importante tem o seu tempo, tem a natureza, a própria natureza nunca pode ser acelerada nem apressada. A natureza tem o seu tempo de consolidação e portanto, eu sou mais a favor, talvez isto seja agora por causa da idade, não sei, mas já não gosto de coisas, nem coisas, nem pessoas, nem conteúdos rápidos, a menos que seja só para mastigar e deitar fora. Às vezes também faz falta um bocadinho de rapidez, não é? Mas a rapidez não tem consolidação, é apenas só para amortecer os sentidos. Neste caso, aquilo que eu pretendo não é amortecer sentidos de ninguém, é mesmo contribuir dentro das minhas capacidades, contribuir para algum conhecimento de alguém que possa até não dispor de tempo para este tipo de leituras. Este sim, as leituras é que demoram bastante mais tempo. Pronto, depois disto, o nosso assunto, vamos continuar a falar sobre então a microbiota, o microbioma, que é portanto este conjunto de organismos, micro-organismos que faz parte do nosso corpo. Portanto, a maior parte destes organismos, estes trilhões de seres, vírus, bactérias, protozoários, eles estão sobretudo no nosso sistema intestinal,
No entanto, eles estão espalhados também por outro tipo de órgãos, como na pele, como na cavidade oral, como na vagina, mas de facto o grande peso substancial destes organismos, que se fossem pesados, literalmente pesados, sobretudo os que habitam no nosso intestino, pesam 1 quilo. 1 quilo. É assim, muito, muito overwhelming, muito estranho pensar que seres tão pequeninos que nunca são visíveis ao olho nu, não é? Só com aparelhos de microscopia bastante fortes, podem pesar 1 quilo. Portanto, é só para termos a ideia da imensidão da quantidade destes seres. E portanto é uma série só para parafrasear aquilo que já foi dito no outro vídeo, é um conjunto de seres, micro-organismos que têm bastante complexidade no seu ecossistema e que têm uma multiplicação de funções, uma vez também pela sua diversidade, existe uma série de funções diferentes que desempenham a nosso favor, a maior parte das vezes, mas, portanto, vamos ver isso um pouco mais à frente. E, portanto, eu irei destacar a importância do microbioma para a nossa saúde, sobretudo a importância fundamental que tem, não só para a nossa saúde física, mas também, curiosamente, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para o nosso humor. Que é algo que não é tão bem conhecido, pelo menos pela maioria de nós, mas é um tema cada vez mais estudado pela classe de cientistas e investigadores que se dedica a este assunto, e nas últimas décadas tem havido um crescente de investigação e de artigos científicos que são publicados que evidenciam já de uma forma bastante robusta a importância e o impacto que estes micro-organismos têm na nossa saúde mental, e portanto vamos falar um pouco sobre isto à medida que vou avançando no vídeo. E portanto será este o nosso tema de hoje, portanto o impacto que os micro-organismos de microbioma têm na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, inclusive, é claro, também nos processos digestivos, que são mais conhecidos, e também no nosso reforço do sistema imunitário. E, portanto, no que diz respeito à saúde física, existe um impacto significativo destes micro-organismos nos processos digestivos, no metabolismo e na digestão, isto porque existe determinado tipo de compostos que nós ingerimos que sozinhos não seríamos capazes de digerir, nomeadamente as fibras e determinado tipo de hidratos de carbono. E, portanto, uma vez que sozinhos não teríamos capacidade de digerir este tipo de compostos, estes micro-organismos têm a sua intervenção no sentido de digerirem, de contribuírem para o processo de digestão destes compostos, fibras e determinados hidratos de carbono. E, portanto, depois de processarem, digerirem estes elementos, acontece uma fermentação desencadeada, portanto, por estes micro-organismos do microbioma intestinal, e dessa fermentação o que resulta é um composto que é importantíssimo e fundamental para a nossa saúde, que são os ácidos gordos de cadeia curta. E estes ácidos gordos de cadeia curta são essenciais para a nossa saúde e são usados inclusivamente como fonte de energia também. E, portanto, é interessante perceber um papel fundamental que estes organismos têm para a produção, não só para a digestão, para o auxílio da digestão de alimentos que nós ingerimos, e que sem estes micro-organismos não seríamos capazes de digerir, e também como consequência desta ajuda, eles fornecem-nos energia. É muito interessante saber isto. Também contribuem para o desenvolvimento e regulação do nosso sistema imunitário. Portanto, é importante frisar a importância do microbioma para educar o nosso sistema imunitário. Portanto, como é que eles fazem isto?
Estes organismos conseguem nos ajudar a distinguir entre os micro-organismos que são patogénicos, portanto, aqueles que não contribuem para o bem-estar do hospedeiro, que somos nós, não é? E identificam-nos como tal, como sendo elementos que não fazem parte do ecossistema, portanto, são inimigos deles próprios e também do ecossistema, de quem fornece o corpo, que somos nós, não é os hospedeiros. E, portanto, ao identificarem este tipo de organismos que são patogénicos, vão permitir que seja desencadeada uma resposta imunitária de forma a eliminar aquela fonte de perigo. Quando não existe um tipo de diversidade, portanto, nós temos diversos tipos de micro-organismos, diversos tipos de bactérias, de fungos, e eles têm que ser diversos, tem que haver diversidade. Se não houver esta diversidade, o que pode acontecer é não haver capacidade de resposta, de identificar os elementos que são nocivos, que devem ser eliminados como fonte de perigo. E, portanto, quando existe a chamada disbiose, que é um desequilíbrio na nossa microbiota, não existe uma resposta do sistema imunitário tão robusta. Portanto, há mais facilmente a passagem de elementos que são nocivos para o corpo. E, portanto, isto significa que manter um microbioma saudável vai nos isolar, vai nos defender, vai nos tornar mais robustos para nos defender contra agentes que sejam nocivos, e impedindo que haja uma colonização por parte deles, não é? No nosso corpo, e que tenha depois a repercussão não só negativa para os outros micro-organismos que são importantes para lá estarem, que estão lá para nos defender, e, portanto, eles vão ocupar um espaço e vão competir por nutrição, nutrição essa que deve estar apenas concentrada para os bons elementos, e eles vêm como estranhos, não é? Como invasores que só vêm para tirar partido do hospedeiro, não contribuindo com nada em troca, antes pelo contrário, e tirando nutrição aos verdadeiros soldados, aos verdadeiros elementos que estão cá para nos defender. Inclusive, os bons componentes da nossa microbiota contribuem inclusive para transmitir e produzir determinadas substâncias que são substâncias antimicrobianas, que contribuem para nos prevenir de determinado tipo de infecções e as consequentes doenças que advêm das infecções. Também, a nível da saúde metabólica, também temos que destacar que todo o composto de microbioma vai contribuir também para nos manter um bom metabolismo, no que diz respeito ao metabolismo ideal de absorção de nutrientes que são indispensáveis para o nosso bem-estar, não só para a sobrevivência, como para o bem-estar e para a saúde, como também para a manutenção de um peso ideal. E, portanto, pessoas que tenham problemas de excesso de peso ou de obesidade, por norma, e há estudos já que corroboram isto, por norma têm uma alteração negativa do seu microbioma. E, portanto, isso vai impactar negativamente não só na absorção dos tais nutrientes que são fundamentais para o nosso bem-estar, como também desregulando o próprio processo de manutenção de peso ideal. E, portanto, há esta correlação não só com a obesidade, quando existe esta desregulação de microbiota, como também quem tem esta desregulação
tem mais probabilidade e mais suscetibilidade de desenvolver problemas como diabetes e problemas cardiovasculares, que já são apresentadas estas correlações através de investigações que são feitas em meio científico. E, portanto, mais uma vez, o equilíbrio deste ecossistema, do microbioma, vai permitir que todas estas disfunções que danificam e que desregulam o nosso corpo, havendo uma boa microbioma, há uma grande probabilidade de estarmos mais equilibrados, em maior homeostasia, no que diz respeito a este tipo de problemas. Portanto, teremos mais defesa relativamente a problemas cardiovasculares, ao surgimento de problemas relacionados com o diabetes e as oscilações negativas de peso. Relativamente à saúde emocional, é importante também frisar que existe uma comunicação bidirecional entre o nosso intestino e o nosso cérebro e vice-versa, e entre o nosso cérebro e o intestino. Isto é conhecido em termos de nomenclatura de termo que define este conceito, esta bidirecionalidade entre estes dois elementos, cérebro e intestino, é chamado de eixo intestino-cérebro. E, portanto, o microbioma vai influenciar a função cerebral, a função cognitiva, e o comportamento, por sua vez, e o contrário também se dá, não é? O cérebro também tem ação de comando como sistema nervoso central sobre a ação do intestino e de tudo do que lá habita, neste caso estes micro-organismos. Inclusive, esta modulação, esta influência que o microbioma tem no nosso cérebro dá-se nomeadamente através da produção de um neurotransmissor que se chama serotonina. Há bactérias no nosso intestino que produzem serotonina e a serotonina é um neurotransmissor que tem um grande impacto na regulação do nosso humor, das nossas emoções, determina se nos sentimos bem. Portanto, a falta deste neurotransmissor acaba por se refletir, por exemplo, em transtornos de humor, em depressão, nomeadamente, em mal-estar, e, portanto, um bom microbioma tem a capacidade de ter determinado tipo de bactérias que são responsáveis pela produção deste neurotransmissor. Depois, em outros episódios, eu vou falar um pouco mais sobre o que são os neurotransmissores, mas neste caso, para focar aqui no nosso tema só relacionado com a microbioma, não vou alargar mais. E, portanto, o microbioma pode, inclusivamente, modelar e regular a nossa resposta ao stress. Tem este poder de ajudar na modulação e na regulação do stress e, inclusivamente, de estados de ansiedade. Portanto, a alteração do microbioma afeta a atividade de um determinado eixo que existe no nosso sistema corporal, que se chama eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Este eixo, também um dia irei falar um pouco mais sobre ele. Ele é responsável pela resposta ao stress, pela clássica resposta luta ou fuga, ou freeze, portanto, ao congelamento. Todos nós temos esta resposta quando somos confrontados com situações percepcionadas como ameaçadoras, sejam realmente, de facto, ameaçadoras, ou percepcionadas apenas como ameaçadoras, e, portanto, há uma série de respostas que são fisiológicas e comportamentais por parte do nosso corpo, que nos mobilizam para ter determinado tipo de comportamento que é defensivo ou reativo, portanto, por forma a defender a integridade física e emocional do corpo. E, portanto, este eixo hipotálamo-hipófise adrenal funciona como o chamado substrato anatómico, portanto, é aquilo que existe de resposta fisiológica, já estudada, plenamente estudada, que promove uma série de eventos que leva a termos todo o comportamento
resposta ao stress, desde aumento de frequência cardíaca, aumento de cortisol, aumento de força muscular, um aumento da glicose também, portanto, como substrato energético, podemos ter energia e força para podermos correr. E, portanto, este é o eixo responsável pela resposta ao stress. E, portanto, o microbioma tem poder de influenciar esta resposta ao stress. Portanto, um microbioma saudável e equilibrado, obviamente, vai contribuir para manter esta resposta ao stress de uma forma equilibrada. Portanto, nem em excesso, porque o excesso de resposta ao stress acaba por nos trazer prejuízo, mas também o déficit, portanto, um excesso de apatia e de ausência de resposta é também em si uma desregulação, não é? Porque não havendo uma resposta de defesa da nossa parte, isso pode nos deixar suscetível a uma ameaça que pode ser incompatível com a vida. E, portanto, o microbioma, estes pequenos micro-organismos têm o poder de regular e de modelar a resposta ao stress e promover uma melhor resiliência à resposta a situações potencialmente ameaçadoras. As pesquisas também apontam que as alterações do microbioma vão potencialmente provocar alterações relacionadas à depressão e à ansiedade. E quando existe um determinado número suficiente na nossa dieta de probióticos, isso vai melhorar potencialmente a resposta a sintomas de origem psiquiátrica. Portanto, se tivermos uma boa alimentação que nutra este ecossistema de micro-organismos, isso vai melhorar qualquer tipo de disfunção que possa existir a nível de desregulação emocional, de stress, de ansiedade depressiva. Não quer dizer que a pessoa, obviamente, não possa fazer na mesma o seu tratamento, a sua terapia, seja ela qual for, seja farmacológica, seja psiquiátrica, psicológica, seja o que for, mas se for juntamente auxiliada com esta abordagem também a nível nutricional, que melhora o seu microbioma, isso vai impactar positivamente na melhora de toda a sua sintomatologia relacionada com os transtornos emocionais e psiquiátricos. Portanto, o microbioma, quando é diversificado, portanto tem que haver uma grande multiplicidade de organismos e quantidade também, ela tem que haver um equilíbrio de qualidade e quantidade para haver esta produção positiva destes sintomas a nível cognitivo, emocional e de humor. Também, este artigo que eu estou a analisar para vocês fala também num aspecto muito interessante relativamente à idade. À medida que nós envelhecemos, muitos de nós têm esse privilégio e, portanto, no envelhecimento existe o que traz de bom o estarmos cá e a maravilha que é viver, mas também tem os seus desafios, não é? E, portanto, existe também um desafio relativamente ao perfil destes micro-organismos que modifica tendencialmente com o fator idade. Portanto, à medida que envelhecemos, ocorre uma alteração do perfil de microbioma intestinal, o que acaba por se refletir em uma determinada diminuição de um tipo de bactérias muito específicas, que eu vou ter que olhar para o nome, que é as Firmicutes.
E as firmicutes são um tipo de bactéria que são associadas à função benéfica, nomeadamente no que diz respeito à degradação das fibras que nós nos alimentamos. E, portanto, existe nos estudos que são feitos neste tipo de população, que eu já me incluo, uma diminuição deste tipo de micro-organismo, portanto, estes firmicutes, estas bactérias, que têm tendência a diminuir com o fator idade, à medida que nós envelhecemos, e isso acaba por impactar, potencialmente pode impactar negativamente no processamento e na digestão da fermentação das fibras. Por outro lado, infelizmente, depois existe um aumento de outro tipo de bactérias, da espécie Proteobactérias, que estão relacionadas e estão associadas a processos inflamatórios. E, portanto, do mal vem o péssimo, não é? Portanto, temos tendência a perder aquelas que são nossas amigas e tendencialmente aumentar aquelas que não são assim tão nossas amigas. Portanto, o que não quer dizer que não há nada a fazer, antes pelo contrário, o que significa sim que à medida que envelhecemos, temos que ter bastante mais atenção, ainda mais, na escolha da nossa alimentação, do tipo de alimentos que ingerimos, para que, e não só, porque não é só os alimentos que impactam no nosso microbioma, portanto, também as nossas emoções, o nosso stress. Portanto, e havendo um conjunto de fatores que fortaleça este microbioma, nós vamos poder passar por todas estas fases da nossa vida, desde que nascemos bebés e desenvolvemos e vamos amadurecendo e tornamos mais velhos, e podemos passar por todas estas etapas, mesmo nesta fase mais avançada da vida, com a graciosidade que assim deve ser e com a saúde e com o bem-estar que assim merecemos, desde o momento que tenhamos também a proatividade de fazer escolhas acertadas que sejam direcionadas para o nosso bem-estar. E aí não há ninguém que possa escolher por nós, não é? Temos que ser nós a escolher, a ir ao supermercado e escolher os alimentos, temos que ser nós a confeccionar, temos que ser nós a ter uma miríade de decisões que são apenas nossas, não podemos culpar ninguém, não é? Já não são os nossos pais que nos fazem isso, acho eu, espero eu. Quer dizer, pronto, vocês percebem. Portanto, nós temos essa autonomia e responsabilidade enquanto adultos maduros de fazer as nossas escolhas que façam o melhor por nós. E, portanto, este fator é importante ter em conta. Depois, outro pormenor também que achei muito curioso, que diz respeito até à variação ao longo do dia do tipo de microbioma que nós temos no nosso corpo. Portanto, há uma variação ao longo do dia que altera a própria composição do microbioma intestinal e parece que varia em função do ritmo circadiano, portanto, que é o ritmo que nos regula, que nos levanta, nos estimula a acordar, a ter energia quando começa a existir alguma luz, e que nos regula uma série de funções orgânicas do corpo que são importantes para a nossa subsistência e que depois, com o desligar da luz natural, não é? Quando o sol se põe, nos induzem a ter um estado mais relaxado e nos promovem ao sono. E, portanto, foi interessante também verificar que até a alteração do ciclo circadiano, não é? A mudança do sol, não é? O que nos acorda até que ele se põe, até este fator contribui para modificar a composição do nosso microbioma. E, portanto, há uma diferença não só na quantidade como na diversidade destas bactérias, que vai mudando. Segundo o artigo, possivelmente também respondendo a toda a nossa dinâmica ao longo do dia, não é? Que acaba por acontecer naturalmente, não só com a alimentação que vamos tendo ao longo do dia, não é? Vamos comendo de forma diferente ao longo do dia, não comemos sempre as mesmas coisas de manhã até à noite, acho eu, pelo menos a maior parte de nós.
E também a atividade que vamos tendo ao longo do dia, seja a nossa atividade profissional, seja a atividade física ou de lazer. E, portanto, uma vez que há toda esta oscilação que acaba por acontecer naturalmente no nosso cotidiano, isso reflete-se na nossa microbioma intestinal, o que achei muito interessante. Inclusivamente foram feitos estudos em trabalhadores cujas profissões implicam trabalhar por turnos, e uma vez que eles têm altas alterações e variações do seu ciclo circadiano, mais ainda do que nós, não é? Nós, os que se levantam de manhã e se deitam à noite, não é? Quem trabalha por turnos, como não segue este circuito, este ciclo circadiano, não é? Levanta-se para trabalhar à noite, deita-se de manhã, enfim, uma série de alterações que possam ter no seu cotidiano, e isso impacta negativamente, entre outros fatores que são sabidos, mas também altera significativamente o seu microbioma intestinal. Relativamente ao microbioma e à nossa dieta, existe, portanto, as diferenças de dieta entre diversas populações. Apareceu-me também um estudo muito interessante que menciona que as crianças africanas, foi estudado o seu microbioma intestinal, e então estas crianças tinham um domínio de um determinado tipo de bactérias, que são chamadas bacteroidetes. Desculpem, mas é assim, eu não costumo ler muito nomes de bactérias, não sei se vocês sim, mas eu não. E, portanto, estas crianças têm uma predominância deste tipo de bactérias e uma maior diversidade, são mais diversas as bactérias das crianças africanas, enquanto que as crianças europeias tinham predominantemente um outro tipo de bactérias, chamada as Firmicutes, e ao mesmo tempo tinham menos diversidade de bactérias. E, portanto, isto significa que portanto, as dietas ricas em determinado tipo de alimentos, sobretudo mais à base de fibras, como neste tipo, e não mencionava exatamente em que país africano era, não é? Isto é demasiado extenso, a África, para poder definir como todas as crianças africanas, mas depois posso aprofundar. Mas o que significa que estas crianças africanas que foram estudadas eram mais saudáveis do que as crianças europeias, sobretudo pelo tipo de alimentação que ingeriam. Portanto, nós podemos ter esta ideia um bocadinho preconceituosa relativamente à alimentação europeia, que é mais evoluída, e somos um país muito desenvolvido e, portanto, temos todo o tipo de alimentação ao nosso dispor, quantidade, supermercados, algum poder de compra, condições de saúde, enfim, estamos muito evoluídos. Mas não é assim tão linear, porque fora as questões de fome, obviamente, e as questões de insalubridade e questões de higiene, se as crianças ingerem mais produtos de campo, à base de legumes e de produtos extraídos da terra, né? E carne tratada e alimentada de uma forma mais biológica, mais natural, isso vai impactar positivamente na sua saúde. E, portanto, se nós sabemos que nós, como supostamente mais evoluídos, uma nação mais desenvolvida, tendencialmente não temos muitos problemas relacionados com infecções, e supostamente vivemos mais anos, e sim, vivemos mais anos, mas temos muito mais problemas crónicos de saúde, muitos mais, e problemas de origem metabólica, diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, problemas do foro mental, do que estas populações ditas mais pobres e em desenvolvimento, que morrem por outro tipo de fatores, não é? Como a pobreza, e também quando há fome, quando não há alimento, não há mesmo, de maneira nenhuma.
mas os que têm a sua própria produção, agricultura, e possam extrair através das suas mãos, não é? Do campo que têm, que plantam, que cultivam, se têm este tipo de ambiente e que possam comer de forma saudável, não é? O que a terra nos dá e não o que o supermercado nos dá, não, nos vende. Estas crianças crianças e adultos provavelmente, né, terão obviamente uma saúde intestinal mais robusta. Portanto, pelo menos foi esta a revelação que este estudo tirou. E, portanto, claro que há exceções, obviamente, mas nós percebemos que quando, e para quem tem o privilégio de ter uma avó, uma mãe ou alguém que ainda viva numa determinada terra em que haja mais interior e que ainda haja agricultura, nós sabemos o tipo de alimentação que essas pessoas têm, não é? E quando nós trazemos para a nossa cidade as batatas que nos dão, as couves, os feijões e tudo que estas pessoas, que por norma são muito generosas, nos dão, o tipo de sabor que têm os alimentos, não é? São mais ricos, são mais saborosos, são mais genuínos. E não têm, provavelmente, toda aquela quantidade de pesticidas que a nossa agricultura em massa produz, e tudo o que é plastificado e que nós compramos em caixa e que tem nomes esquisitos e compostos esquisitos, ingredientes cheios de corantes, e portanto tudo isso reflete-se depois em vários níveis, nomeadamente a nível da nossa saúde intestinal e por consequência da nossa saúde geral. E portanto o que interessa em termos práticos também, que tipo de alimentos é que são importantes, que têm componentes que nos nutrem a nós e que nutrem todo este ecossistema de bactérias que são nossas colaboradoras e que vivem em união de facto connosco e que nos ajudam a estar cá com saúde e vida. E portanto podemos listar aqui, segundo este artigo, os principais componentes chamados anti-inflamatórios que se possam extrair de determinados alimentos. Portanto, são sobretudo frutas, vegetais, e nos vegetais este artigo menciona particularmente o brócolo e o repolho. O repolho, portanto, é couve lombarda. Portanto, menciona sobretudo estes dois como tendo compostos anti-inflamatórios bastante poderosos. Mas haverá mais, não é? Basicamente tudo o que saia da terra, que seja natural, tem um grande poder anti-inflamatório, porque é realmente o que a terra nos dá, é o que a natureza nos dá, sempre nos deu, sempre, absolutamente sempre, e continua a dar. E também alimentos anti-inflamatórios é mencionado as fibras e o ômega 3, portanto são estes compostos que neste artigo em concreto menciona como sendo fundamentais. E claro, a pirâmide alimentar é vasta e tem muito mais do que isto, mas estes foram os destacados. Também o artigo destaca que as fibras que são metabolizadas, portanto as fibras que nós nos alimentamos através da fruta, dos vegetais, e que são depois processadas e metabolizadas pelas bactérias, o composto que é extraído da fermentação das fibras chama-se butirato, propionato e acetato. E estes compostos, o butirato, propionato e acetato, promovem um ambiente anti-inflamatório no nosso corpo. E, ao mesmo tempo, para além deles serem anti-inflamatórios, portanto, são naturalmente anti-inflamatórios, portanto, estes compostos que são produzidos a partir da digestão das fibras, portanto, são as bactérias, reforçando agora um bocadinho, as bactérias, quando nós ingerimos fibras, as bactérias digerem as fibras e o composto final da digestão dessas fibras é este elemento, o butirato, propionato e acetato,
composto este que é anti-inflamatório. E não só, ele para além de ser anti-inflamatório, ele suprime os outros compostos que são inflamatórios, portanto é um supressor de citocinas inflamatórias. E, portanto, ele funciona como promotor de redução da inflamação, portanto, ele reduz a inflamação e impede, quando há outros processos inflamatórios a acontecer no corpo, ele impede que haja uma cascata inflamatória que seja desgovernada e que nos mantenha em estado inflamatório. Apenas com fibras, o poder da fibra e o poder das bactérias que as digerem, atenção. O artigo também menciona que faz aqui um paralelo entre a dieta ocidental e a dieta mediterrânica. A dieta ocidental é rica em componentes que promovem uma resposta inflamatória crónica, ao passo que a dieta mediterrânea é rica em polifenóis, ácidos gordos poliinsaturados e, portanto, tem propriedades anti-inflamatórias. Ou seja, nós não devemos importar modas esquisitas de países ditos desenvolvidos, onde quase tudo é vendido, todos os alimentos são vendidos em caixas e embalagens e portanto, o ideal e a nossa dieta nisso, se for mantida na sua tradição, a dieta mediterrânea tem uma pirâmide alimentar correta, muito à base de legumes, fruta, hidratos de carbono complexos e, portanto, esse tipo de alimentação, esse tipo de dieta é, de facto, anti-inflamatória e promotora da redução dos processos inflamatórios do corpo. Portanto, é um medicamento. Portanto, o alimento é mesmo um medicamento, neste caso em concreto, da nossa dieta tradicional. Depois, aqui relativamente ao sistema imunológico, portanto, os micro-organismos que estão no nosso sistema digestivo têm um impacto, como já mencionei, no nosso sistema imunitário, influenciando, não é? De forma poderosa. Recapitulando também, influencia naturalmente também, conforme já mencionamos, o nosso comportamento e as funções cognitivas. Mencionar também que as bactérias, isto é muito interessante também, relativamente ao poder que estes micro-organismos que habitam no nosso intestino, este microbioma, as bactérias intestinais contêm receptores que respondem a neurotransmissores como a neuroadrenalina. Isto só para explicar aqui um pouco, todas as células, inclusive as células neurais, os neurónios, têm receptores, que basicamente são antenas. Pensem em antenas que captam sinal, é basicamente isso. As bactérias, sendo organismos vivos, elas próprias também têm receptores, também aceitam determinado tipo de conteúdos que existem no nosso organismo. E neste caso, as bactérias têm receptores que são influenciados por neurotransmissores como a noradrenalina. E a noradrenalina é um neurotransmissor que, entre várias funções, produz a ativação cognitiva, entre várias funções. Esta é uma delas. Quando nós estamos debaixo de uma situação de stress, de ativação de resposta de stress, nós produzimos bastante noradrenalina, que é necessária para termos uma maior acuidade cognitiva, para podermos decidir rápido, para termos energia para, de forma racional, estruturar uma resposta e agir. E, portanto, a noradrenalina, entre vários fatores, que depois mais tarde vamos falar sobre isso, a noradrenalina tem esta capacidade. E, portanto, é muito interessante verificar que não é só as nossas células próprias, inatas, nossas, que têm receptores de noradrenalina, mas as próprias bactérias também as têm.
o que significa que elas também respondem, também têm uma resposta quando existe libertação de noradrenalina no nosso corpo. As bactérias também recepcionam, também captam este neurotransmissor e agem em função dessa informação deste neurotransmissor. Mas, conforme eu disse há pouco, as bactérias também produzem neurotransmissores, nomeadamente a serotonina, que eu disse há pouco, mas também outros como a acetilcolina e a melatonina, que depois, mais à frente, vamos falar um pouco mais sobre isso. Pronto, eu avisei que este assunto era complexo e era bastante extenso, portanto, mas aquilo que eu gostava de destacar é a importância destes organismos. Está a bater sol, agora o sol está a desaparecer, está a ficar aqui uma luz estranha. Mas é só para reforçar esta ideia de que a complexidade deste ecossistema, destas bactérias, é imensa, e contribui de diversas formas, conforme vocês já observaram, para o bem-estar ou mal-estar do nosso corpo, que é o hospedeiro, não é? Inclusive, ou produzirem elementos que, por norma, ou pelo menos pelo senso comum, supostamente são produzidos apenas por nós, pelas nossas células, pelos nossos neurónios, por determinado tipo de órgãos, como as suprarrenais, mas não é exclusivo apenas de produção interna, intrínseca. Este tipo de neurotransmissores, que são sinais químicos, são também produzidos pelas bactérias. E, portanto, como tal, tem influência, são determinados neurotransmissores que afetam o nosso sistema nervoso. E, portanto, isto explica um outro conceito que surgiu recentemente na investigação do nosso sistema microbiano, que é um conceito chamado de rede microbiana intestino-cérebro, que relaciona o microbioma a vários distúrbios neurológicos, conforme já falamos há pouco, a depressão, a ansiedade. Pode explicar de forma muito robusta determinados sinais de stress e sinais emocionais. E, portanto, é um poder imenso que estes seres têm sobre nós, muito mais do que nós achamos. E, portanto, isto em jeito de conclusão, nós temos a capacidade de impactar nestes micro-organismos, que apesar da sua complexidade, nós temos intervenção ativa através de várias atitudes que possamos ter, não só de estilo de vida, as decisões alimentares que tomamos, o tipo de ambiente emocional, cognitivo que temos. Portanto, se temos uma boa higiene mental, se cuidamos das nossas emoções, se inclusive até se fazemos exercício físico, depois mais tarde também vamos falar sobre isso. Mas a verdade é que a saúde do nosso intestino tem, e os seus componentes, neste caso destes seres, destes micro-organismos, impactam na nossa saúde, não só física, como emocional, conforme vocês viram. Irei falar um pouco ainda mais sobre este tema mais à frente. Aquilo que eu gostaria de vos pedir é que subscrevam o meu canal, para que ele possa também ser visto por mais pessoas. Quanto mais pessoas subscreverem, mais é visível para outras. Por favor, deixem os vossos comentários, se gostaram, se não gostaram, se não gostam da luz, se gostam da luz, que outro tipo de conteúdos é que gostariam de ver desenvolvidos. E eu estou aberta a sugestões que sejam benéficas para todos, não é? Para todos nós crescer. Eu estou aqui também para aprender. E agradeço o tempo que dedicaram. Hoje fiz um bocadinho menos, 49 minutos não é mau, mas pronto, irá sempre ser assim um bocadinho para o longo, mas vou tentar fazer um ou outro assim mais curtinho, tipo meia hora, tá bem? Tá bom, até a próxima.